Comprovado que hoje você sabe que os noticiários eles caem em cima, né? As matérias de jornais elas caem em cima e falam que 1% dos traders que começam no mercado financeiro são os que mantêm consistência, são os que continuam. Ou seja, de cada 1.000 traders, apenas 10 vão ser consistentes e viver de mercado. Quando eu falo em 1.000 traders, apenas 10, ou seja, 990 traders viraram estatística. Esse é o estudo que é comprovado. O que eles têm em comum que esses 10 não têm? Qual que é a diferença aí? Bom, a diferença é que tudo que eu vou falar aqui agora, daqui para frente, é baseado em experiência, no que eu vivi, no que eu ouvi e no que eu vi relacionado a desde o tempo que eu estou no mercado. Para quem não me conhece, eu conheci o mercado aí em 2017 e estou aí desde então até a postagem desse vídeo e futuramente quando você estiver vendo esse vídeo. O que eles têm em comum? O que nós temos em comum? Essas 10 pessoas, né? Se você estiver vendo, tiver mais de 3 anos de mercado, 4 anos de mercado, considere-se um trader que vai fazer parte desses 1%. A coisa que temos em comum é uma única coisa chamada disciplina. E o que é essa disciplina? A disciplina é você fazer o que tem que ser feito e ponto. Eu marquei aqui alguns problemas que temos, né, no início, e se você está iniciando, esse vídeo é para você. Bom, eu vou falar de como que é o início de todos os traders. Quando eu conheci esse mercado, eu percebi que esse mercado é um mercado extraordinário. Como assim? É um mercado onde você aloca capital, você não precisa conversar com compradores e vendedores, basta ali em alguns cliques você consegue comprar e vender e obter lucro sobre isso. Você não precisa negociar, porque quem já está ali dentro já está interessado. Imagina um marketplace ali do Facebook, você anunciou ali que está vendendo uma panela. Vamos colocar aqui, uma panela elétrica. Então, desse seu anúncio vão vir as pessoas interessadas. Né? Quanto está a panela elétrica? Eu quero X. Mas alguns são ali, vamos dizer assim, negociadores que querem ganhar na compra. Então eles falam, se você está querendo R$300 essa panela, eu posso dar 250. E é aí que você conversa e se você vai fechar ou não. Mas por que eu estou falando isso? Porque o mercado financeiro é praticamente igual a esse tipo de venda. Portanto, não tem trader ali, não é como antigamente, né, que você tinha que telefonar. Eu vi nos noticiários, né, porque eu não sou dessa época de trader, mas os traders antigos aí que estão dentro do mercado, eles tinham que ligar e etc. Hoje é tudo diferente. Quem está ali dentro já está interessado em comprar e vender, já sabe o que vai acontecer, né, como que ocorre o tipo de negociação. E baseado nisso daí você pensa, esse mercado é genial. Por quê? Eu não preciso conversar, eu não preciso aparecer, eu não preciso falar um A, basta apenas um clique, eu alocar o capital, um clique eu compro, outro clique eu vendo e outro clique eu saco os lucros e vice-versa. Então, baseado nisso, o que todo trader tem em comum? O que eu tive em comum? Eu olhei e vi que era um mercado de muitas oportunidades. Por quê? Era onde eu não precisava ficar trabalhando de forma convencional, eu imaginava isso, né? Não precisaria trabalhar de forma convencional e todo dia eu ia sacar, todo dia eu ia fazer grana dentro desse mercado. E aí a gente começa a fazer o seguinte, começa a ir atrás de planilha, abre o Excel e baixa a planilha de gerenciamento 1, gerenciamento 2 e começa a fazer simulação e faz aquela conta matemática de burro, vamos dizer. Que é aquela matemática que, o mês tem 30 dias e eu vou operar, se eu colocar 1.000 hoje, daqui a 30 dias eu vou ter X, e dobra esse valor a 30 vezes. E quando você percebe que não é assim, se você está iniciando, você tem esse tipo de pensamento, eu peço para você cortá-lo imediatamente. Por mais doloroso que seja, esse mercado ele não é assim, tá? Bom, então eu tinha esse tipo de pensamento, que era eu vou ficar rico da noite para o dia, eu vou sair do meu emprego, eu vou demitir o meu patrão e etc.
E quando eu percebi que não era assim, não foi frustrante, mas eu não acreditava nessa estatística que sempre foi falada, né? Eu falava, isso daí é coisa do jornal, dos noticiários, para a gente desanimar. Realmente pode ser, né? Só que o mercado é um mercado onde ele é um espelho seu, ele é um espelho de você, vamos dizer. Como que você vai entender isso? Se você estiver operando com raiva dentro do mercado, ele vai devolver com raiva, né? Ou seja, ele vai te dar um loss com raiva, você não vai obter êxito na operação, porque você está independente do tipo de mercado que você opera. Então, eu anotei aqui, eu percebi algumas coisas, porque esses 99%, o que eles têm em comum que não permaneceram? É o que eu tinha no início e o que alguns teve e não permaneceram também, que estavam comigo desde aquela época. Bom, uma das coisas que a gente tem, que eu anotei aqui, é a síndrome da gestão de risco perfeita. Se tiver um dia ruim, você coloca lá sua planilha, tudo bonitinha, primeiro dia operado, você bate take, ok. Você cai fora, está disciplinado, volta no outro dia, e 2 semanas se passam, você tendo take gain todos os dias, você lucrando todos os dias no mercado. De repente, no meio dessa segunda semana, você toma ali um stop, ou seja, você obtém prejuízo de acordo com o seu gerenciamento naquele dia. Ou seja, você está seguindo o gerenciamento. Mas era o que eu tinha, né? E que muitas pessoas eu percebi que tinha isso também. Conforme aquela perca vinha, qual que era o primeiro pensamento dele? Eu tenho aqui tanto de lucro, se eu arriscar esse lucro não tem problema, mas o que importa é eu conseguir recuperar essa perca mínima que eu tive aqui. E nisso você sabe aonde vai parar. A conta é quebrada, zerada mais uma vez. E vice-versa. Eu fiz isso muitas vezes no meu início, com esse tipo de pensamento. Quando eu olhava ali verde, todos os dias verde na planilha, de repente um dia vermelho, eu queria deixar aquele dia verde, né? E tentava ali, vamos dizer, eu tentava recuperar, deixar a planilha bonitinha de uma única cor. Quando eu percebi que não era assim, o jogo não funciona assim. Deixa eu tomar um café aqui rapidinho. Antes que esfria. Café sem açúcar, viu? Bom, e baseado nisso, eu quebrei muitas contas, baseado nisso que eu estou falando para vocês. E eu vi muitas pessoas quebrarem. Então, uma das coisas para você não fazer parte desses 99% é você ignorar isso. Vamos supor que você está vindo de muitos dias bons e de repente num dia ruim, ele não vai falar o que você é. Como eu falei, o mercado é o espelho. Esse dia ruim não é porque você é ruim de operar. Entenderam? Pode ser que aquele dia não seja favorável com a sua estratégia. A sua gestão de risco você tem que seguir, ok? Mas talvez aquele dia não foi favorável de acordo com a estratégia que você segue. Que tipo de operação que você faz? Baseado no seu tipo de operação, às vezes é uma análise fundamentalista e aquela notícia não foi de acordo com o que você esperava. Baseado na sua operação, pode ser uma análise técnica, né? Baseada ali também, ou uma análise em price action, vamos dizer, para prever o preço do mercado, onde você marca suporte, resistência, etc. Coisa básica. Mas, baseado nisso, eu percebi que se eu retirasse isso, eu sempre fui bom em análises, eu sempre acertava a maioria das minhas análises. De cada 20, eu conseguia acertar pelo menos 15 tranquilamente. Então, o que me quebrava era esse dia. O dia que não dava certo. Então, é isso que você tem que ter em mente. Como eu falei no vídeo anterior, vai lá no canal que você vai encontrar. Eu vou tentar deixar eles aqui no card ou na descrição, se eu lembrar. O trader consistente é o trader que, no final do mês, ele junta o seu prejuízo e o seu lucro, e o lucro tem que ser maior que o seu prejuízo. Então, baseado nessas circunstâncias, você tem que chegar no final do seu mês e falar assim, tive de 20 dias operados, são 20 dias úteis, ponha 22, mas eu sempre opero 20 dias úteis, de 20 dias operados, eu tive ali 13 acertos e o restante foi
erro, o restante foi loss. Então, nisso você tem que perceber que, se você estiver fazendo uma gestão correta, de positiva, vamos dizer, de 2 para 1, de 3 para 1, que seja, se a sua gestão estiver correta, não tem como você sair no negativo. Outra coisa é usar multi-estratégia. Como assim? Eu percebi que uma coisa que eu fazia, eu adquiria uma estratégia. No YouTube tem milhares de estratégias. No mercado, você pode seguir com qualquer tipo de estratégia, mas vai ter dias que a sua estratégia ela não vai ser favorável àquele dia. A outra estratégia não vai ser favorável àquele dia. Então, eu tinha multi-estratégia. Como assim? Uma não dava certo, eu pulava para outra. No outro dia não dava certo, eu pulava. Ah, deu certo, eu continuava até ele dar errado, eu pulava para outra. E não é bem assim. Então, isso atrapalha muito. A primeira circunstância e a segunda, a primeira que é um dia ruim, você largar a mão e zerar a sua conta, vai te atrapalhar. E a segunda também, eu peço para você que, se você não tem uma estratégia, procure adotar uma. Hoje no YouTube tem várias. Ou você estuda o mercado melhor e adquire uma para si próprio. Eu falo que a que funciona melhor de todas é o Price Action. Por quê? É simples, básico. Então digita no YouTube, tem vários vídeos aí onde você vai aprender. Então, se você adotar apenas uma estratégia, eu falo para você que, baseado nisso, vai ter dias que o mercado vai ser ok, favorável, vai ter outros que não. Mas você tem que entender que não. Para de ficar pulando de galho em galho. Ou seja, você conhecer um tipo de estratégia hoje, um tipo de canal, um tipo de gestão, porque tem vários tipos de gestão. A gestão 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 1 para 1 e etc. Tem vários tipos de gestão. Tem a gestão onde a pessoa arrisca 100% para ganhar 1% e vice-versa. Você vai ser o único que vai saber qual que você vai adotar dessa gestão, dessa estratégia, mas você tem que ser disciplinado para seguir apenas uma única coisa, porque o mercado ele sempre vai estar ali, ele sempre vai funcionar, independente da estratégia e da gestão que você utilizar. Douglas, eu não estou acertando tantos traders assim. De cada 20 dias eu erro 15. Então você tem que aprimorar. Você está errando mais que a metade. Então você tem que aprimorar a sua estratégia. Eu sei que agora vai chegar pessoas falando, mas a minha assertividade é de 30%, eu já vi assertividade de 33% e sai positivo. Existe isso. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, de 20 operações, você errou 15, uma consecutiva da outra, um dia seguido do outro, então você precisa aprimorar isso daí. Tem alguma coisa errada que você precisa estudar, parar um pouco e ver onde você está errando. Quando a pessoa se sangra, quando a pessoa ela se machuca, você tem que estancar o sangue, né, para não continuar sangrando. Então, primeiro estanca e vê aonde está o corte. Você olhando aquilo ali, você vendo aonde está o erro, o que você está fazendo, que no vídeo anterior eu falo como que você faz para operar melhor e ser o master naquilo que você faz, lá eu falo mais abertamente sobre isso. E lembrando mais uma vez, consistente não é a pessoa que vai lucrar todos os dias. E sim, esses 1% são as pessoas que têm disciplina e permanecem firme, independente das circunstâncias que o mercado oferecer para ela. Se o mercado está num dia bom, se está um dia ruim, se não foi um dia bacana, uma semana bacana, um mês bacana, ok? Então, temos que lembrar que o mercado sempre está ali, não tenham pressa de lucrar, vai chegar o dia certo, vai chegar a hora certa, não tenham pressa, o mercado sempre vai estar ali.